Você já passou por uma situação onde tentou terminar um namoro, mas a outra pessoa não aceitava o término de jeito nenhum? Conheçam Shiori. Ela nasceu no dia 18 de maio de 1978. Ela era uma mulher de 21 anos que vivia no Japão. Infelizmente, nas matérias não falava muito sobre a personalidade de Shiori. Se diz somente que no dia 6 de janeiro de 1999, ela foi para um local descrito como um centro de jogos com uma amiga. Aparentemente, esse local era bastante conhecido pelos jovens. Ali tinha karaokê, videogames, cabine de fotos, entre muitas outras coisas. Ainda nesse dia, Shiori e sua amiga tentaram usar a cabine de fotos. Elas colocaram várias moedas, não conseguiram usar, e por isso um homem que estava observando as duas de longe se aproximou e então ofereceu ajuda. O nome desse homem era Kazusto, na época ele tinha 26 anos. Ele também era dono de alguns bordéis que se disfarçavam como casa de massagem. Porém, quando falou com as meninas, ele deu outro nome, disse que tinha 23 anos e também falou que era um empresário do ramo de imóveis e carros. Após algum tempo conversando, ele chamou as duas para ir até um karaokê. Ele disse que estava com alguns amigos, as meninas acabaram aceitando e aparentemente elas se divertiram naquele dia. Ele tentou o tempo inteiro se aproximar de Shiori, flertou com ela, também pediu o número de seu celular e ao final da noite ela deu. Com o passar dos dias, eles começaram a trocar mensagens. Em certo momento, que não é descrito nas matérias, ele pediu Shiori em namoro, ela aceitou, porém, com o passar das semanas, ele começou a ter um comportamento que incomodou muito Shiori. O que acontece é que Kazusto era um homem bastante extravagante, ele gostava de frequentar restaurantes caríssimos, também presenteava a namorada só com marcas luxuosas como Louis Vuitton, Prada, entre outras marcas, e Shiori ficava um pouco incomodada com isso porque essa extravagância não fazia parte da vida dela. Algumas vezes ela tentava negar esses presentes, dizia que não precisava. Quando Kazusto percebeu que ela estava negando os presentes, ele começou a surtar quando ele entregava algo para Shiori na frente das pessoas e ela não aceitava. Ele começava a falar alto, fazia uma cena e então ela se sentia constrangida e também se sentia obrigada a aceitar esses presentes. No decorrer desse namoro, Shiori se perguntou várias vezes como Kazusto tinha tanto dinheiro. O que acontece é que ele andava com milhares e milhares de dólares no porta-malas do carro. Como eu falei pra vocês, ele só frequentava restaurantes caríssimos, dirigia carros caríssimos e só dava presentes pra namorada de marcas de luxo. Algum tempo após o início desse namoro, as matérias não dizem a data exata, mas Kazusto sofreu um acidente de carro, acabou indo para o hospital e quando isso aconteceu, Shiori começou a ficar bastante preocupada porque ela percebeu que alguns homens estranhos sempre estavam visitando seu namorado. Ela começou a se perguntar se aqueles homens não faziam parte de alguma gangue perigosa, porque eles realmente pareciam que faziam parte, mas mesmo assim ela continuou com ele. Por volta de março de 1999, Shiori estava no carro do namorado. Em certo momento, ela pegou um cartão de crédito que encontrou. Ao olhar o nome que estava no cartão, ela descobriu que o namorado tinha mentido para ela, descobriu que seu nome verdadeiro era Kazusto, e por causa disso, Shiori começou a dar a entender que queria terminar esse relacionamento. O que acontece é que toda vez que ela tocava nesse assunto com Kazusto, ele não aceitava, dava a entender que se ela fizesse isso, ele iria fazer mal à família dela. Também constantemente ligava para a namorada. Muitas vezes, quando telefonava, ele só ficava em silêncio, porque ele queria que Shiori percebesse que ele tinha total controle sobre a vida dela. Alguns dias após descobrir todas essas mentiras, no dia 24 de março de 1999, Shiori contou tudo o que estava acontecendo para uma amiga, disse que não sabia mais o que fazer para terminar esse relacionamento e também mencionou que temia por sua vida.
No dia 30 de março, Shiori tentou terminar com o namorado novamente. Ao fazer isso, Kazuhito ficou insinuando que poderia fazer mal ao irmão mais novo dela e por causa disso, Shiori desistiu de terminar com ele. No dia 14 de junho de 1999, Shiori se encontrou com o namorado em um café local. Enquanto estavam conversando, ela colocou um ponto final naquela relação, disse que não dava mais para ficar com ele, falou que eles precisavam se afastar, porém Kazuhito, como sempre, não aceitou, ficou ameaçando Shiori e disse que ela tinha que devolver todo o dinheiro que ele gastou com ela. Kazuhito disse que se Shiori não devolvesse todo o dinheiro, ela seria obrigada a trabalhar para ele para poder pagar cada centavo. Ainda no dia 14 de junho, Kazuhito, seu irmão Takeshi e um outro homem foram até a casa da família de Shiori. Assim que chegaram ali, ela estava em casa, o pai e a mãe dela também estavam, e então aqueles 3 homens começaram a dizer que Shiori tinha roubado o dinheiro de Kazuhito e que eles queriam esse dinheiro de volta. O pai da menina não acreditou, ele disse que se Kazuhito estava tão desconfiado, ele deveria ir até a polícia, também mandou ele levar todos os presentes que tinha dado à sua filha, porém Kazuhito negou, começou a ameaçar aquele homem, também ameaçou a ex-namorada, a mãe dela, até que o pai da jovem expulsou os 3 e então eles foram embora. Após isso, Shiori e seus pais foram até a polícia. O que acontece é que enquanto aqueles 3 homens estavam fazendo as ameaças, ela gravou, então mostrou para os investigadores, contou tudo o que estava acontecendo desde que terminou com o namorado, porém os policiais disseram que nada poderiam fazer, não quiseram ajudá-la, e um dos policiais que ouviu Shiori aquela noite ainda disse o seguinte: "Não, isso não é um incidente. Se você diz que quer terminar depois de receber tantos presentes, um homem geralmente fica com raiva e por isso que a polícia não pode ajudá-la." Ele disse isso porque, enquanto Shiori estava conversando com os policiais, ela falou sobre os presentes que recebeu do ex-namorado. Além disso, ela falou sobre as agressões que recebeu dele e também sobre todas as ameaças, não só daquele dia, mas de muitos meses anteriores. Apesar de dizer tudo isso, conforme disse para vocês, os policiais não quiseram ajudar a família e por isso eles foram embora. Ainda no mesmo dia, a família de Shiori recebeu uma ligação de um homem dizendo que queria todos os presentes que Kazuhito comprou para a ex-namorada. Fora isso, durante o dia inteiro, eles também receberam cerca de 20 ligações. Todas as vezes que atenderam, a pessoa que estava na linha ficou em silêncio, e para toda a família de Shiori, isso soou como uma grande ameaça. Como Kazuhito não estava aceitando o término da relação, ele continuou indo atrás de Shiori, constantemente ligava para o celular dela, também ligava para a casa dela, e isso a deixou muito preocupada porque ela nunca tinha dado seu número residencial, somente o do celular. 2 dias depois, Shiori foi novamente até a delegacia. Assim que conversou com os policiais, eles mais uma vez disseram que nada poderiam fazer por ela. Deram a entender que Shiori era culpada por ter aceitado presentes caros e depois ter terminado com um homem apaixonado. Com o passar dos dias, Kazuhito ficou sabendo que ela estava saindo com outro homem. Ao saber disso, ele foi até esse homem, o ameaçou. Enfim, ele não deixava Shiori fazer absolutamente nada e mostrava para ela que ele sabia todos os passos que ela dava e sabia de tudo que ela fazia. Ainda em junho de 1999, Kazuhito enviou uma mensagem para a ex. Nas matérias não se diz se foi uma carta, um e-mail, enfim, ele enviou essa mensagem para Shiori e ali dizia o seguinte: "Se você ainda quiser terminar comigo, será punida. Vou arruinar seu pai e destruir sua família. Não pense em mim como um homem comum. Eu não vou perdoar uma mulher que me trai. Posso usar minhas conexões pessoais e toda a minha fortuna para esmagá-la. Eu não preciso fazer isso sozinho. Há muitas pessoas que eu posso controlar com todo o meu dinheiro."
No dia 21 de junho, Shiori pegou todos os presentes que recebeu do ex-namorado, juntou, enviou para o endereço dele e não ficou com nenhum porque tudo o que ela queria era ficar em paz. Irritado com isso, no dia 13 de julho de 1999, Kazusto espalhou muitos cartazes no bairro onde Shiori morava e na faculdade onde ela estudava. Nesses cartazes tinham a foto dela, também estava escrito o nome dela. Ali tinha várias palavras de baixo calão e dizia coisas terríveis sobre Shiori. Após isso, ela pegou alguns cartazes, foi até a delegacia. Assim que chegou ali, ela mostrou aos policiais, comentou tudo o que estava acontecendo novamente, porém, mais uma vez, os policiais disseram que nada poderiam fazer. Dias depois, no dia 29 de julho de 1999, Shiori apareceu novamente na delegacia. Dessa vez, além de dizer tudo o que ela já havia falado com a polícia, ela contou que outra coisa aconteceu e que dessa vez foi pior. Shiori disse que ela foi levada contra a vontade pelo irmão de Kazusto e por alguns amigos dele. Não se diz exatamente o local onde eles a levaram. Nas matérias se diz que Shiori contou aos policiais que ali ela passou por um abuso, falou que todos participaram e que ainda gravaram. Após isso, a polícia aceitou fazer um boletim de ocorrência, eles aceitaram a queixa dela, mas mesmo assim, eles não trabalharam como deveriam trabalhar. Na verdade, eles só fizeram aquele boletim de ocorrência e depois não fizeram mais nada. Semanas depois, no dia 23 de agosto de 1999, 1.200 cartas foram enviadas para o trabalho do pai de Shiori. O conteúdo dessas cartas tinha muita mentira falando sobre ele, sobre toda a sua família, e por isso, mais uma vez, ele decidiu ir até a delegacia. Assim que chegou ali, ele mostrou as cartas para um detetive. Quando esse detetive leu a carta, ele riu e disse que aquele conteúdo ali não era nada demais. Após isso, a família de Shiori tentou processar Kazusto por todo o conteúdo difamatório que ele estava espalhando contra eles. A polícia não permitiu e eles tiveram que ir para casa. Dias depois, os investigadores foram até a casa de Shiori. Infelizmente, eles não foram para trabalhar. Na verdade, assim que chegaram ali, eles conversaram com toda a família e pediram que Shiori tirasse a queixa que ela colocou contra Kazusto. Após uma longa conversa, a família se recusou. Eles disseram que não iriam retirar aquela queixa e então os policiais foram embora. Esses investigadores fizeram esse pedido à família de Shiori porque, aparentemente, eles estavam recebendo pressão de seus superiores para poder manter baixos os índices de criminalidade naquele local. Eles também não queriam ter casos na delegacia que não pudessem ser resolvidos e por isso eles estavam fazendo de tudo para fingir que aquelas coisas não estavam acontecendo. Eles esperavam acabar com essa questão de Kazusto e Shiori para que seu departamento de polícia parecesse estar fazendo um bom trabalho e como a família recusou tirar a queixa naquele dia, o departamento de polícia falsificou o relatório e mudaram a queixa que Shiori fez para apenas um incidente. No dia 26 de outubro de 1999, os policiais começaram a receber muitas ligações. Assim que foram até o local informado, que era uma estação bastante movimentada, eles encontraram Shiori sem vida. Após isso, ela foi levada para análise, onde os profissionais constataram que ela perdeu a vida devido a golpes com uma faca e, por isso, uma breve investigação se iniciou. Ao invés dos investigadores prenderem os culpados, eles, na verdade, começaram a difamar Shiori, inventaram muitas mentiras e disseram para jornais, televisão, enfim, toda a mídia local que ela era culpada por tudo o que aconteceu. Eles inventaram mentiras sobre Shiori, dizendo que ela trabalhava em uma das casas de massagem de Kazusto, que ela trabalhava para ele como prostituta, que ganhava muito dinheiro, ganhava muitos presentes e que era uma mulher completamente interesseira que só queria sugar aquele homem. Eles começaram a dizer isso tantas vezes que vários e vários jornais divulgaram essa história. Várias pessoas que moravam naquele local acreditaram que Shiori era uma mulher interesseira e muitas pessoas também começaram a dizer que ela mereceu tudo o que lhe aconteceu.
Conforme falei para vocês, muitos jornalistas publicaram essa falsa história acreditando na polícia. Apesar disso, um jornalista chamado Kiyoshi achou toda essa história muito suspeita. Ele decidiu investigar sozinho e então descobriu toda a verdade. Esse jornalista revelou em uma longa matéria tudo o que aconteceu com Shiori após ela decidir terminar o namoro, colocou uma foto de Kazusto, mostrou como a polícia nunca quis ajudar a família e também mostrou os documentos que os policiais falsificaram. Após esse jornalista expor toda a verdade, outros meios de comunicação fizeram o mesmo. Com isso, todos souberam quem Kazusto era, também souberam no que ele trabalhava, e por causa disso a polícia foi obrigada a fazer seu trabalho. Ainda através das investigações desse jornalista, se descobriu que Kazusto, junto com o irmão, decidiram tirar a vida de Shiori e que após isso eles contrataram alguns homens para fazer todo o trabalho sujo. Um desses homens era o gerente de um bordel, o nome dele era Yoshifumi, e após aceitar fazer o trabalho sujo, ele chamou outras duas pessoas para ajudar. Essas pessoas eram Akira e Yoshitaka. Eles aceitaram 18 milhões de ienes para poder tirar a vida de Shiori, e então, a partir do momento que aceitaram fazer isso, eles ficaram por dias de olho nela. No dia 26 de outubro de 1999, Yoshitaka ficou vigiando a casa de Shiori. Assim que a jovem saiu de casa, ele avisou aos amigos. Depois disso, ela pegou uma bicicleta, começou a pedalar perto da estação e quando Yoshifumi a viu, ele se aproximou e então cometeu o ato. Segundo as pessoas que estavam naquele local, assim que Yoshifumi cometeu o ato e saiu caminhando, ele estava com um sorriso no rosto. Depois disso, ele entrou em um carro que Akira estava dirigindo e então os dois fugiram. No dia 19 de dezembro de 1999, Yoshifumi foi preso. No dia seguinte, Takeshi, Akira e Yoshitaka foram presos e depois mais 8 pessoas foram presas porque essas pessoas ajudaram na difamação que aconteceu contra Shiori. Aquela difamação de espalhar cartazes no bairro dela e na faculdade também. Como Kazusto conseguiu fugir da polícia e não foi encontrado, aquele jornalista que fez toda a pesquisa e descobriu toda a verdade entrou mais uma vez nessa investigação, rastreou Kazusto, descobriu onde ele estava e então informou a polícia. Por causa disso, no dia 27 de dezembro de 1999, os investigadores encontraram Kazusto em um lago sem vida e congelado. Também acharam uma carta. Nessa carta ele dizia que tinha a intenção de tentar algo contra ele e então ele conseguiu. Algum tempo depois aconteceu o julgamento daqueles homens. No julgamento de Yoshifumi, ele recebeu 18 anos de prisão. No julgamento de Akira e Yoshitaka, eles receberam 15 anos de prisão. E no julgamento de Takeshi, ele recebeu prisão perpétua, porque o juiz entendeu que ele e o irmão foram os mentores de tudo. Algum tempo depois, Takeshi tentou apelar, porém ele não conseguiu, e por isso continua preso. Kiyoshi, o jornalista que fez o trabalho que a polícia deveria fazer, recebeu um prestigioso prêmio de jornalismo e ainda ajudou em um outro caso que também aconteceu no Japão. Também por esse caso, ele recebeu um prêmio e foi considerado por muitos como um herói. No julgamento que aconteceu posteriormente pela incompetência da polícia, o chefe de polícia de Saitama disse inicialmente o seguinte: se tivéssemos ouvido as queixas de Shiori e de seus pais com seriedade, ela poderia estar viva. No entanto, no decorrer desse julgamento, a polícia acabou dando outras versões e depois eles disseram que não acreditavam que agiram com negligência nesse caso. Após uma investigação, 6 policiais foram disciplinados, outros 3 policiais foram demitidos, também foram indiciados por uma acusação de falsificação de documentos e também por se recusar a ajudar Shiori e sua família. No dia 7 de setembro de 2000, os policiais Toshio e Hirokazu foram condenados a 1 ano e meio de prisão, enquanto o policial Tsuyoshi foi condenado a 1 ano e 2 meses. Apesar disso, eles foram autorizados a receber sentenças suspensas e, pelo que eu entendi, eles não ficaram na prisão.
No dia 22 de dezembro de 2000, a família de Shiori processou a polícia de Saitama. No ano seguinte, um tribunal distrital decidiu que a polícia teria que pagar uma indenização à família, porém esse tribunal também negou que a negligência da polícia ajudou no que aconteceu com Shiori. Conforme falei com vocês, a família de Shiori recebeu indenização por tudo o que aconteceu com ela, porém a penalidade para a maioria dos policiais foram muito leves. A maioria deles recebeu apenas uma redução de salário e isso só por alguns meses. Em uma entrevista que o pai de Shiori deu, ele disse o seguinte: "O criminoso que tirou a vida da minha filha, a polícia que negligenciou a investigação e a mídia que feriu sua honra tiraram a vida dela 3 vezes. As feridas não cicatrizam com o tempo." Devido a tudo o que aconteceu com Shiori, no ano 2000, o Japão criou a lei anti-stalker e isso atualmente dá mais poder às vítimas para que elas possam ir até a polícia e fazer uma queixa. A lei anti-stalker foi revisada em janeiro de 2017 para poder incluir a perseguição online. Eles também aumentaram a pena, que antes era de 6 meses e agora é 1 ano. Um obstáculo imposto pela lei é que a vítima deve apresentar uma queixa para que a polícia possa agir. No entanto, isso não é algo tão fácil, porque, de acordo com uma matéria que li, existe uma prática policial de anos no Japão e em outros países também, onde eles preferem não se meter em casos que envolvem marido e mulher, namorado e namorada, ou entre amigos, porque eles querem que as pessoas se resolvam entre elas e não envolvam a polícia. Apesar das dificuldades, o número de casos de perseguição relatados aumentou bastante nos anos desde a criação da lei, e isso mostra que as pessoas estão tomando coragem e estão decidindo ir até a polícia para poder prestar suas queixas. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. É impossível a gente ouvir sobre esse caso e não ficar com um sentimento de por quê? Por que vocês agiram dessa forma, sabe? Fora outros sentimentos que eu prefiro nem dizer aqui, porque eu acredito que vocês também estão sentindo de pura indignação, né? Mas, por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você não sabe o que escrever, coloca um emoji ou um assistido, mas deixa a sua opinião se você puder, porque é muito importante pra mim. Também não saia daqui, por favor, sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você não for notificado pela plataforma, vem toda semana aqui no canal, entra na aba vídeos, que você vai ter acesso a todos os vídeos que eu coloco aqui. Tá bom, gente? Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo, que sempre está aqui segurando a minha mão, me ajudando. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem, por favor, e até o próximo vídeo.